Ô, presidente, eu tenho um outro compromisso e por isso que no voto de desagravo, que é uma coisa que a gente tem, eu acabei me manifestando. Mas eu quero voltar ao tema que eu citei no voto de desagravo, porque eu acho que é uma coisa que eventualmente chega essas informações. Eu já acompanhei alguns casos assim, e o plano que nós estamos discutindo aqui, que trata da defesa da infância, das infâncias, das crianças, é algo fundamental para a nossa cidade, né? Todas as pesquisas apontam que crianças que têm a sua infância resguardada são adultos que têm uma vida melhor na sua saúde mental, na sua saúde física, e esse plano também serve para isso. É um compromisso que a cidade precisa ter com as nossas crianças, especialmente com as crianças muito pequenas ou pequenas, como estabelece a BNCC. E as escolas, vereador Cláudio Libardi, os espaços, os equipamentos públicos que são institucionais, nós temos leis que determinam o que pode e o que não pode acontecer. Quando a gente pensa numa escola de educação infantil, vereadora Daiane Mello, numa escola de ensino fundamental, ou seja, lá está estabelecido, tem regras e, eventualmente, quando ocorre algum problema, mas há uma determinação nítida e clara e evidente do que pode. E eu fui professor, tive 15 anos em sala de aula e sei que às vezes a gente não acorda bem, eu sei que às vezes a gente faz uma aula melhor, uma aula pior, mas os excessos que não são comuns, mas eles precisam ser coibidos. E aqui eu estou falando excessos de crianças que eventualmente passam por situações vexatórias ou de violência. Vocês lembram aqui nessa casa, eu acho que foi na legislatura passada, quando nós recebemos um caso de tortura em uma escola de educação infantil. Isso mobilizou a cidade, foi horrível aquela situação. Todos nós nos compadecemos, o poder público tomou a ação, e quando eu falo poder público, eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando do Judiciário, enfim, todo mundo que tem necessidade de tomar atitudes. Mas aqui eu quero falar de espaços que não são os espaços escolares. Eu quero falar, por exemplo, do contraturno de esporte. Nós temos várias escolinhas em Caxias de futebol, de vôlei, de basquete. Eu quero falar dos espaços que são as lutas, né? Tem várias escolas em Caxias que praticam lutas e fazem isso, né, de forma desportiva, nas competições. Eu quero falar das práticas culturais, de dança, de teatro. Ou seja, isso não está num ambiente formal da educação, mas da mesma forma que não está, e independente de não estar, essas nossas crianças e adolescentes precisam estar resguardados. Nenhum professor ou professora, vereador, dessas práticas de contraturno, que eu vou chamar aqui, e que nós avançamos, mas não fiscalizamos, nenhuma professora ou professor, instrutor ou instrutor, vereadora Daiane, pode chegar lá para sua menina, para sua filha, numa prática desportiva, de teatro, de cultura, e não fazer aquilo que o esporte, que a cultura precisa acontecer. E nós não fiscalizamos. Vejam, nós, enquanto poder público, não fiscalizamos. Nós aqui aprovamos uma lei muito prolixa sobre o tema do contraturno e não fiscalizamos. Então, vereador Caleb, o senhor que foi relator, e tivemos uma divergência na legislatura passada sobre o seu parecer, mas eu não quero falar disso. Nós, na discussão, obrigado, nós precisamos encontrar formas de fiscalizar o que acontece no contraturno. Porque quando acontece numa escola, nós nos arvoramos. E tem que se arvorar. Nós cobramos da professora, as professoras que eventualmente cometem algum equívoco são punidas, porque nós temos estatuto. Se é uma escola da rede privada, essa prof é demitida. Agora, numa escolinha de futebol ou de esporte, que um professor é
pratica um crime contra as crianças. O que nós vamos fazer? Bom, lógico que essa pessoa vai ser afastada, mas tem que ter um protocolo de conduta com esses casos, de cuidado com esses adolescentes, com essas crianças. E eu digo, e concluo aqui minha fala, o contraturno, vereadora Marisol, a senhora que é prof, eu sei que é um tema importante para a senhora, nós temos uma dificuldade atroz de fiscalizar. Muitas crianças ficam no contraturno muito tempo, se o pai não está lá, e quando é esporte, às vezes o treinador tem uma atitude um pouco mais enérgica, mas o limite do enérgico é o bom senso e a lei. Então eu quero fazer um apelo aqui, já que estamos discutindo, que nós precisamos nos debruçar da educação não formal e do contraturno em formas de fiscalizar e protocolos de conduta quando qualquer coisa errada com as nossas crianças e adolescentes acontece. Muito obrigado. No momento oportuno vou votar sim e, enfim, achei pertinente trazer esse tema à baila. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim.